Olá, boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande, né? Estarmos aqui, desta vez de forma remota, no nosso quarto Diálogos de Ciências Criminais, da querida Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. Gostaria de cumprimentar aos queridos amigos, parceiros, colegas, professor Américo Braga Júnior, professor Felipe César Lopes, de maneira bem especial, a nossa querida amiga, colega, professora Alana Mendes. Cumprimentar e agradecer também a direção da FAC, a coordenação do curso de Direito, a coordenação de extensão, e desta forma, né, de remota, de maneira bem especial, a nosso departamento de informática, a pessoa do Tiago, que não está aqui, né, visualmente falando, mas está aí nos bastidores, nos dando aquele apoio. Obrigado, Tiagão. Cumprimentar também a todos os colegas, advogados, colegas professores. Em razão dessa pandemia, todos nós ficamos um pouco inseguros, né, em realizar ou não o quarto Diálogos, mas a FAC, como sempre, não nos deixou esmorecer. E aqui estamos, né? Quarto Diálogos já, mas o importante é que a gente está aqui. Por fim, gostaria de agradecer também a razão de ser do Diálogos, que são os nossos alunos, né? Os Diálogos nasceu com vocês e para vocês, queridos alunos da FAC. Agradecer professores da própria FAC, professores da querida PUC Minas Cerro, agradecer professores da UENG, Unidade Diamantina, colegas advogados, colegas advogadas, amigos e até os parentes, né, professor Américo, que a gente sempre coloca para nos apoiar aí, né, nesses momentos. O Diálogos em Ciências Criminais nasceu de conversas nos corredores da querida Faculdade Arquidiocesana de Curvelo, entre nós professores e os alunos. Esse diálogo, né, permanente, esse interesse permanente pelas ciências criminais cresceu de tal forma que nós adentramos ao auditório e hoje se tornou um evento oficial a cada término do semestre. Nossa convidada de hoje é uma amiga da docência, professora Alana Guimarães Mendes. A professora Alana possui graduação em Direito pelo Centro Universitário Sete Lagoas, é especialista em Ciências Criminais pela PUC, mestra em Direito pela Milton Campos, pós-graduada em Filosofia e Teoria do Direito pela PUC. A professora Alana vai dialogar conosco nesta noite sobre a temática lavagem de dinheiro e novas tecnologias. Bem-vinda, querida amiga professora Alana Mendes. Está com a palavra. Boa noite a todos e a todas, né? Gostaria muito de agradecer inicialmente o convite feito inicialmente pelo professor Valdir, e nestes agradecimentos também, né, estendo, né, as minhas cordiais saudações ao professor Américo, ao professor Felipe, e agradeço imensamente aos alunos também, que são a nossa razão de ser, né? Nós somos professores, e todo o nosso esforço é direcionado a criar e implementar e gerenciar as competências que os senhores
tem a desenvolver ou então tem a criar também, né? Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ser um facilitador de caminhos, né? Enfim, quando o professor Valdir gentilmente, né, me convidou, e eu agradeço muito, estou extremamente honrada de participar desse evento, né? E vamos agradecer também a tecnologia, porque se isso acontecesse alguns anos atrás, infelizmente, esse diálogo seria inviabilizado. Mas é graças à tecnologia que nós estamos falando sobre isso, e a tecnologia ela começou a entrar no direito, né? E o direito penal não vai ficar fora dessa, né? E então, quando a gente trabalha, né, sobre o viés, sobre esses vieses que a gente tem, né, a gente tem que entender que o direito penal chegou no século XXI. Isso significa que algumas das nossas problemáticas, elas se resolveram, ou, por outro lado, nós criamos novos problemas, né? Isso faz com que o nosso diálogo em relação àquilo que nós precisamos entender do direito foque em dois momentos. A gente não pode abandonar, óbvio, os institutos que são tão caros ao direito penal, como é o caso do princípio da legalidade, a discussão sobre o bem jurídico, a discussão sobre o concurso de pessoas e até mesmo a questão do erro de proibição ou erro de tipo, mas a gente também tem que entender que novas tecnologias foram surgindo e essas tecnologias elas vão fazer com que nós tenhamos novos crimes ou nós tenhamos uma atualização de delitos que são tão, vamos dizer assim. E eu escolhi falar de lavagem de dinheiro porque lavagem de dinheiro para mim, uma das questões que é mais intrigante para mim dentro da seara daquilo que a gente chama de direito penal econômico. Tá? O direito penal econômico ele vai tratar daquilo que a gente chama de delitos da supraindividualidade. A gente está tratando de bens jurídicos que são supraindividuais. Né? Quando a gente faz um certo paralelo com o direito constitucional, aquilo que os senhores já estudaram em direito constitucional, quando a gente fala sobre aquelas gerações ou dimensões de direito, né, a gente chega aos direitos de terceira dimensão ou geração, que são direitos difusos e coletivos, né? Ou seja, aqueles que nós não conseguimos identificar de per si uma coletividade determinada, ou então a mesmo indivíduo, né? No caso dos direitos daqueles delitos que a gente chama de supraindividuais, nós temos uma tratativa que vai atingir de maneira indeterminada um número enorme de pessoas, né? E mais, ele consegue ter um alcance que ele é meio que atemporal, ou seja, né? Nós vamos trabalhar aqui com questões que podem afetar não só as presentes, mas também como as futuras gerações. Né? Essa expressão remete muito ao artigo 225 da Constituição, que trata do meio ambiente. Né? Então, o meio ambiente, por exemplo, é um direito superindividual. Né? Então, a gente trata ele dentro do direito penal econômico. Então, por isso é que a gente sempre discute quando a gente tem um acidente, né, um acidente ambiental, seja ele de qual ordem for, como a gente já teve aqui, infelizmente, recentemente, 2 casos de barragem aqui em Minas Gerais, mas nós já tivemos acidentes nucleares, como é o caso de Chernobyl, em 1986. Essas pessoas, elas foram extremamente afetadas, mas as gerações futuras também, elas são muito afetadas. Como aqui em Minas Gerais, nós teremos as próximas gerações sendo extremamente afetadas. Então, eu escolhi a questão da lavagem de dinheiro, primeiro porque é uma questão da ordem do dia. Os senhores provavelmente devem ter se assistido televisão e ter visualizado, né, operações que foram feitas durante esses anos pela Polícia Federal e muitas delas envolviam a questão da lavagem de dinheiro. Né? Então, qual que é o caminho que nós vamos percorrer? Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre a própria questão da lavagem de dinheiro, né? Vamos conceituar, vamos entender bem por que esse delito é um delito extremamente peculiar, né? Depois nós vamos trabalhar a questão relativa ao bem jurídico da lavagem de dinheiro, as fases dessa lavagem de dinheiro e o que nós temos, né, como normativo, né, para poder entender essa questão da lavagem, tá? Depois, então, a gente entra na tecnologia. Eu escolhi uma tecnologia específica que é o Bitcoin e o blockchain.
né? Vamos entender se a gente pode ou não trabalhar, a gente pode considerar uma possibilidade que a lavagem de dinheiro, ela se opere, né, a partir de uma questão relacionada ao Bitcoin e o blockchain, né? Então, vamos lá. O que é a lavagem de dinheiro, né? Ou então lavagem de capitais, né? A lavagem de dinheiro, a lavagem de capitais, ela é uma metáfora, né? Ela serve como uma forma de comparação, vamos dizer assim, né? É um ato, né? É um conjunto de atos que pode ser realizado isoladamente, né? Ou não, né? E pode ter lapsos de tempo menores ou maiores, mas que elas vão servir basicamente para poder separar uma infração penal antecedente, né? Da origem ilícita dela, né? Tornando-a ou tentando torná-la lícita, né? Então, é um conjunto de atos que serve para ocultar, dissimular e posteriormente reinserir bens ou valores dentro da economia formal, né? Então, o objetivo de quem lava dinheiro é isso, é pegar um bem ou um valor que tem uma origem que é antijurídica e trazer esse bem para a economia formal, dar a ele uma característica de licitude, né? A origem da lavagem de dinheiro, ela é discutível no sentido de que, quando a gente olha para a questão do direito italiano, nós já tínhamos alguns atos que eram bem parecidos com lavagem de dinheiro, né? Mas a questão do nome lavagem de dinheiro a gente tem uma tradução que é americana, né? Que remonta à época da máfia nos Estados Unidos. Da lei seca nos Estados Unidos, eu costumo brincar com os meus alunos sempre quando eu estou falando sobre isso, é o seguinte, é a melhor ideia que já tiveram, né? Impedir a venda de bebidas alcoólicas, né? A gente sabe muito bem que isso iria resolver e que as pessoas iriam parar de beber, né? Então, não só não pararam de beber, como nós tivemos várias pessoas aí que acabaram enriquecendo vendendo bebida no mercado negro, né? E as máfias, né, elas começaram para poder tentar fazer com que o governo, né, não confiscasse e não perseguisse essas pessoas, elas começaram a montar verdadeiros esquemas de manipulação desse dinheiro. E aí a lavagem de dinheiro, justamente porque um dos primeiros locais que eles começaram a observar isso e documentado era numa lavanderia, né? Então eles diziam que eles lavavam efetivamente 10 peças de roupa, realmente eles lavavam roupa nesse local, mas, na verdade, quando eles iam declarar, eles declaravam 50, 60 peças de roupa, né? E isso fazia com que aquele dinheiro que vinha de apostas ou de bebidas, né, acabasse, ou então de qualquer outro esquema que fosse fraudulento, que fosse criminoso, tivesse uma aparência lícita, né? Um desses sujeitos que é o mais conhecido é o Al Capone, né? Nós temos o Luke Luciano também, mas ninguém personifica nos Estados Unidos a ideia de máfia tão bem quanto o próprio Al Capone, né? Tanto é verdade que o que fez com que o Al Capone fosse parado não foi por si só os crimes de sangue que ele cometeu. Na verdade, ele foi preso porque brincar com os alunos, porque ele brigou com o contador dele, né? Então foi por isso que ele foi preso. Foi preso por sonegação de impostos. E a questão da lavagem de dinheiro, ela foi utilizada a primeira vez num processo nos Estados Unidos em 1982. E aí, desde então, a gente tem a gente se refere à lavagem de dinheiro quando um sujeito pratica esses atos, né? Só que a lavagem de dinheiro, ela começou a tomar um tom que era um pouco mais diferente, né? E começou a preocupar as autoridades de maneira mais efetiva a partir do momento em que o consumo de drogas começou a se intensificar, né? E na década de 70, eles estimam que você tinha uma quantidade de mais ou menos 70% da droga que era consumida nos Estados Unidos, ela vinha da Colômbia. Os colombianos, eles, para poder conseguir manter a estrutura deles de cartéis, eles lavavam dinheiro, né? Então, os esquemas de lavagem de dinheiro do Pablo Escobar, né, bem como dos outros traficantes que ficaram muito conhecidos, como era o caso do cartel de Cali, né, também começou a chamar a atenção das autoridades. Tá? E é por isso que a gente sempre fala, a ideia de lavagem de dinheiro como você tem um conjunto de atos que ele serve para poder manipular aquele sistema, manipular a administração,
a eficiência da justiça, a prestação dos serviços pelo Estado, Quando a gente faz você precisa de paralelo com o entender direito que esse delito ele passa a ter um caráter, inclusive, transnacional, né? É óbvio que eu posso lavar dinheiro dentro do território brasileiro, né? Mas talvez hoje, com os centros de inteligência financeira que nós temos, não seja tão eficiente como seria há 10, 20, 30 anos atrás, né? Então é por isso que muitas das vezes optam-se por utilizar aquilo que a gente conhece como paraíso fiscal, por exemplo, né? Então, o que os estados começaram a perceber? Olha, se não nós não nos unirmos, a gente não vai conseguir fazer com que o trabalho, né, para o combate e prevenção à lavagem de dinheiro seja efetivo, né? Então é por isso que a gente tem uma série de normativos internacionais que vão regular o tema, como é o caso da Convenção de Viena, a Convenção de Palermo. Nós temos também a recomendação do GAFI, e aqui dentro, internamente, nós temos o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, né? Que é o nosso Centro de Inteligência Financeira. Tá? Então, passando essa parte, nós entendemos que a lavagem de dinheiro, então, ele é um conjunto de atos que podem ser sequenciais e que são praticados para poder mascarar, ocultar, mascarar, né, e depois reinserir bens ou valores provenientes de uma atividade que é ilegal. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a lavagem de dinheiro ela é um tipo peculiar porque ela precisa passar por fases. Tá? E a outra questão que é importante é que a gente tem um delito que é antecedente. Né? Estou cometendo o delito do tráfico de drogas, que é o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, e eu inicio uma série de manobras para poder mascarar a origem desse dinheiro, a tendência é que isso seja lavagem de dinheiro. Né? Aquilo que eu brinco que o sujeito é mero perdulário, isso não pode por si só configurar lavagem de dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Imagine que eu e o professor Valdir, né? E eu vou utilizar como exemplo o professor Valdir, porque eu e ele tivemos, nós nos conhecemos, trabalhamos juntos, então por isso que eu vou utilizar o professor Valdir como exemplo. Imagine que eu e o professor Valdir cansamos dessa vida, não queremos mais ser advogados, não queremos mais ser professores, cansamos e vamos começar a vender droga. Eu e o professor Valdir. Só que eu e o professor Valdir, nós combinamos a seguinte situação, né? O professor Valdir, como ele tem filhos, ele quer deixar um bom patrimônio para a filha, mas ao mesmo tempo também ele quer aproveitar morrer rápido, e eu também sei que eu vou morrer rápido. Então, a única coisa que eu vou fazer, o Valdir vai guardar um pouco do dinheiro, mas não vai movimentar o dinheiro, e eu vou começar a gastar o dinheiro loucamente, né? Então, imagine nessa situação, eu não estou lavando dinheiro, eu estou sendo meramente perdulário, né? Então, eu preciso fazer todo um esquema, né, para que isso seja considerado lavagem de dinheiro. O mero simples cometimento de uma infração penal e consequente gasto com esse dinheiro de alguma maneira, isso por si só não pode indicar que haja lavagem de dinheiro. Tá? Então, já que a gente falou que a gente precisa de uma infração penal antecedente, nós também vamos falar sobre a questão relacionada às etapas dessa lavagem, né? Então, o que a gente tem? E aí a gente pode, a depender do autor que os senhores consultarem, eles vão dar vários nomes ou então várias etapas, né? Eu gosto muito de utilizar como exemplo né? Então ele coloca como fase, né? Colocação, ocultação e reintegração. Né? Então ele vai falar que, por exemplo, a colocação é quando você comete o delito e em seguida inicia algum tipo de manobra, mas ainda assim você tem um objeto muito próximo, né? O delito ainda está muito próximo da fase que eu estou movimentando. Tá? Posteriormente, eu vou ocultar esse dinheiro. É muito comum para fazer ocultação distribuir o dinheiro em vários bancos diferentes, né? Posteriormente, nós vamos reintegrar. Como é que a gente reintegra? Aí vai variar, né? A gente pode reintegrar. Uma outra questão, voltando na fase da ocultação, eu posso abrir também um restaurante, ou seja, trabalhar com pequenas miudezas, né? Porque fica mais fácil de você alterar, né? E até mesmo
e até mesmo modificar aquilo que você está vendendo. Então, coisas que são mais simples, né, podem ser utilizadas na fase de ocultação. A última fase é a fase de integração, né? Então, nessa fase de integração, eu preciso, depois de todo esse trânsito que o dinheiro fez, eu preciso trabalhar, então, comprar coisas, né? Então, eu compro uma casa, eu compro um barco, eu invisto em obra de arte, eu compro joia, né? Então, isso é aquilo que a gente pode falar sobre fases da lavagem de dinheiro. Como eu disse aos senhores, eu estou optando por utilizar aquilo que o COARF fala sobre as fases da lavagem. A depender do autor, né, que os senhores forem consultar, talvez pode ser que esses nomes vão ser alterados, né? Mas, basicamente, é esse movimento que eu faço, né? São movimentos ardilosos, vamos dizer assim, né? Nós que somos do direito penal, nós gostamos dessa palavra, né? Do ardil, né? Qual que, então, o que a gente tem, então, além dessas fases, né? Então, a gente falou sobre a questão relativa ao conceito, falamos sobre as fases da lavagem de dinheiro e vamos trabalhar também agora aquilo que a gente chama de bem jurídico, né? Entender a questão do bem jurídico, apesar de que alguns autores eles têm se arvorado sobre a questão do bem jurídico, né? Mas o direito brasileiro, ele é centrado na ideia do bem jurídico. Então, vamos seguir então aquilo que o direito brasileiro tem feito nos últimos 70 anos, né? Então vamos tentar identificar esse bem jurídico. O próprio entendimento de bem jurídico da lavagem de dinheiro é um conceito controverso, né? Inicialmente, indicava-se que o bem jurídico seria idêntico ao bem jurídico da infração penal antecedente. Então, significa dizer que se eu estivesse cometendo um crime de tráfico de drogas e lavando dinheiro posteriormente, eu teria como bem jurídico o mesmo bem jurídico do tráfico de drogas, seria saúde pública, né? Qual que é o problema dessa questão? O problema dessa questão é que nós temos aí aquilo que a gente chama de bis in idem, né? Você está punindo uma pessoa duas vezes pelo mesmo fato. Né? Há outros autores que vão levantar a questão de ser a administração da justiça, porque quando o sujeito ele faz toda essa movimentação, e essa movimentação advém de um crime anterior, né, você está fraudando, né, o correto funcionamento dos meios institucionais. Há outros que vão indicar que pode ser também considerado um bem jurídico da lavagem de dinheiro a questão relativa à ordem econômica. Porque quando alguém lava dinheiro, você afeta a ordem econômica de determinada maneira. É aquilo que a gente sempre indica. Quando você tem um político envolvido em atos de corrupção e ele mascara esse dinheiro, e como a gente viu que isso aconteceu, alguns inclusive foram julgados e condenados por isso, ele está, de alguma maneira, afetando a ordem econômica. Porque aquele dinheiro que ele desviou em atos de corrupção, por exemplo, ele era um dinheiro que iria para a saúde, que ele iria para a educação, que ele iria para a cultura, né? Eu sempre dou o exemplo de um sujeito que lavava dinheiro utilizando obra de arte, e aí quando a Polícia Federal foi, então, cumprir um mandado de busca na casa dele, ele encontrou no porão da casa dele, de maneira acondicionada, então nenhuma pintura foi danificada, né? Não houve nenhum problema, mas ele tinha pinturas escondidas, né? Então, o que ele está tirando da população? Ele está tirando da população o direito à cultura, né? E é aquilo que a gente chama de meio ambiente cultural, que é extremamente importante, né? A gente fala muito sobre saúde e educação, que são direitos básicos e necessários, e até sobre a questão da segurança pública também, mas quando a gente fala sobre cultura, né? Quando tem alguém que está lavando dinheiro, comprando pinturas, esculturas, qualquer tipo de objeto de arte em si, você está tirando daquela população o direito de apreciar essas obras. Isso é muito errado, né? Porque isso não vai afetar talvez de maneira direta, mas afeta indiretamente também, né? Então, nós temos essa questão relacionada à ordem econômica. Mas existe uma outra corrente que vai dizer, olha,
Na verdade, a lavagem de dinheiro não deveria nem ser considerada um delito. Então, a gente chama aquilo de atipicidade, né? Ou então ausência de bem jurídico. Há autores que indicam que a lavagem de dinheiro ele é o desdobramento, ele é o exaurimento de um outro delito, né? São atos posteriores, né? E por isso ela deveria ser tratada de outra forma, como uma maneira de aumentar a pena, ou então através de um direito administrativo sancionador. Então, toda essa questão conduz à ideia de que a gente precisa discutir sobre isso, né? A gente precisa discutir a questão do bem jurídico relativo à lavagem de dinheiro. Né? Mas considerando essas questões que eu estou levantando para os senhores, né, nós precisamos entender que a própria lei de lavagem de dinheiro, historicamente, ela passou por um processo de alteração, de evolução. Né? Observe que o ordenamento brasileiro ele vai trabalhar a segunda e a terceira fase. Por quê? Porque na primeira fase da lavagem de dinheiro, o único objetivo era trabalhar com um delito de infração penal antecedente, o delito de tráfico de drogas. Né? Posteriormente, nós temos aí um rol que a gente chama de rol taxativo. Então, a lei originária, que é a 9613, a lei 9613, ela definiu, né, quais eram os crimes que seriam considerados crimes antecedentes à lavagem de dinheiro. Né? Então, por exemplo, o tráfico de drogas, ele era, sempre foi, né? O terrorismo, o financiamento ao terrorismo, tráfico de armas, né? Ou então, né, material destinado à sua fabricação, tá? Contrabando, extorsão mediante sequestro. Então, nós tínhamos esse rol que era taxativo. Sabe algo que não entrava aqui? Sonegação. Tá? A lei, os delitos que estavam descritos na Lei 8.137 de 90. Então, o que significava? Significava que alguns sujeitos, eles cometiam ilícitos, mas eles, e a depender daquilo que eles estavam fazendo com o dinheiro, que poderia ser considerado lavagem de dinheiro, mas não poderia ser implicado criminalmente por causa que não estava, né, previsto no rol da Lei 9.613. Né? Mas aí o que aconteceu? Em 2012, a Lei 12.683, ela fez uma alteração. E ao fazer essa alteração, ela então começou a considerar qualquer delito, né? Qualquer infração penal seria, né, um delito antecedente à lavagem. Né? Então, significa dizer que, como o nosso legislador ele utiliza no artigo 1º, né, da lei de lavagem, ele utiliza a expressão infração penal, significa então que nós vamos considerar o crime e a contravenção, né? E nós temos, isso é o nosso legislador seguindo uma tendência que é mundial, né? Então essas são as 3 fases históricas do delito de lavagem de dinheiro, tá? Isso é importante da gente entender justamente porque hoje é a nossa grande discussão. Eu, por exemplo, advogo, né? E os professores também advogam. Hoje, eu sempre falo isso com os alunos, os professores devem concordar comigo, não dá para fazer direito achando, por exemplo, que você vai ficar só numa área só, né? Você tem que entender e privilegiar todas as áreas. É óbvio que a gente se especializa em uma área, mas a gente tem que entender a importância das demais áreas, não só do direito, mas como de outras áreas também, né? Mas eu estou falando sobre isso justamente porque hoje existe uma comunicação muito grande entre escritórios da área do direito tributário com escritórios da área de direito penal. Por quê? Porque se eles que eles podem fazer um planejamento muito interessante, mas que, a depender da forma como esse dinheiro possa ser movimentado, isso pode gerar um problema para a empresa. Né? Isso pode gerar um problema para aquele gestor. Né? Então, antes, nós tínhamos a questão do crime da Lei 8.137 de 90, que é, né, o delito de sonegação, que a gente tem até uma súmula que fala, né, que o pagamento do tributo ele extingue a punibilidade. Tá, tudo bem, muito interessante. Ele vai extinguir a punibilidade do delito de sonegação. Mas será que isso não pode implicar numa possível lavagem de dinheiro, a depender daquilo que ele fez?
né? Então, essas são as grandes questões. Nós, na área criminal, nós somos constantemente acionados pelos escritórios de direito tributário para fazer parecer, para consultorias, justamente nesse sentido, né? O que vamos fazer agora? Pagamos o tributo, vamos discutir na seara, vamos continuar discutindo na seara administrativa, isso pode gerar para a empresa o quê? Quais são as possíveis consequências jurídicas advindas disso? Né? Então a gente precisa, né? A gente precisa ter sempre essa conexão, né? Então quando a gente faz pareceres nesse sentido, quando são relacionados à área tributária, né? Se aquele delito, se aquele imposto, né? Ou então algum outro tipo de tributo, ele pode ter um impacto criminal ao deixar de ser recolhido, ou então foi comprado crédito de determinado, como é o caso de crédito de ICMS, né? A compra de crédito de ICMS de uma pessoa que foi envolvida posteriormente em um caso criminal, isso pode gerar algum impacto criminal para aquela empresa, enfim. Nós temos todas essas discussões que são feitas e uma das coisas que a gente sempre coloca é a questão da lavagem de dinheiro. A gente sempre senta com esses gestores e pergunta para eles, olha, como é que esse dinheiro foi movimentado? Eu preciso que você me mostre, né, o que foi feito com esse dinheiro, o que foi feito com esse valor, justamente para que a gente possa evitar problemas futuros, né? Porque pode ser que a persecução penal entenda que houve aí uma forma de mascarar aquele delito, quando na verdade às vezes o nosso gestor ele tinha era má informação. Né? Então, essa que é a questão interessante nos dias de hoje, tá? Professora Alana. Oi. Alana, vou fazer uma pergunta, por gentileza. Você me ouve? Não, tá falhando um pouco. Eu vou desligar a câmera, talvez melhore. Alana, você expôs muito bem o eficiente, a lavagem de capitais, a efetivação de direitos fundamentais. Não estou ouvindo, está cortando. Sociais. São os instrumentos modernos para que o Estado pudesse combater de modo eficiente os crimes de lavagem de dinheiro, de lavagem de capitais. Teríamos atualmente novos instrumentos de investigação para a identificação dos crimes de lavagem de capitais. Gostaríamos que você falasse um pouco para nós sobre este tema, por gentileza. Ah, sim. Então, eu não sei se eu peguei a pergunta toda, mas você quer saber sobre a questão relativa aos instrumentos, novos instrumentos para ajuda no combate à lavagem, correto? Correto, professora. Exatamente. Ótimo, vamos lá. Então, o que a gente tem, né? A gente tem uma questão que é muito interessante, que é quem lava dinheiro, né? Tem o objetivo, como eu disse, né, de transformar uma coisa ilícita numa coisa lícita, tá? Ou tentar fazer isso. É por isso que tem algumas legislações estrangeiras que não chamam de lavagem, porque a lavagem pressupõe que você vai limpar tudo, né? Há quem chame de branqueamento, né? Porque você ainda consegue enxergar que existe algo errado ali, né? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma central, né? Que é o COAF, né? É a nossa central de informações financeiras, é nosso setor de inteligência financeira, né? Porque a gente tem que entender isso, os alunos vão entender muito bem, eles têm que entender isso muito bem. A gente não consegue combater a lavagem de dinheiro da mesma maneira que a gente combateria um outro delito, aquilo que a gente chama de delito clássico, né? Aquilo não é um homicídio que você tem a materialidade comprovada com uma necrópsia, né? Não é assim,
né? É óbvio que você vai deixando alguns rastros, mas bons lavadores de dinheiro, eles o fazem e fazem de maneira eficiente. Então, não é a mesma coisa. Então, por isso que centrais de inteligência financeira, esse serviço de inteligência, ele começou a se fortalecer nos últimos anos. Porque eles começaram a indicar que quando eu tenho informação é poder, né? Então, é por isso que aquilo que a gente chama de setores sensíveis à lavagem de capitais e que estão descritos no artigo 9, eles são obrigados a reportar para o poder público, tá? Aquilo que a gente pode chamar de movimentação suspeita, ou então aquilo que é uma movimentação que é definida pelos normativos internos. Então, bancos, por exemplo, é um caso. Então, você tem normativos do Bacen, né, do Banco Central, portarias do Banco Central que vão indicar quais os valores, a partir de quais valores é necessário reportar, justamente para poder criar esse setor, né? Isso significa que o setor vai receber aquela informação e vai comparar. E ao comparar, ele vai fazer uma análise que é geral, né? Ele vai fazer a análise na Receita Federal, ele vai fazer a análise nas receitas estaduais, para poder observar se aquilo corresponde com a realidade. Porque muitas das vezes a gente tem crescimentos patrimoniais que são inexplicáveis. O sujeito não ganhou na Mega Sena, o sujeito não recebeu uma herança milionária. Ué, mas por quê? O que está acontecendo? Né? Então, é óbvio que nem sempre aquilo que é reportado significa que é um crime, mas é obrigado, esses sujeitos, eles são obrigados a reportar. Então, supondo que eu vou comprar um carro e eu quero dar um valor mais alto na minha entrada. O banco vai reportar? Ele vai reportar. Só que aí, a Central de Inteligência Financeira vai indicar assim, olha, Alana, esse dinheiro, que é um valor realmente alto e que o banco é obrigado a reportar, mas ele encontra uma destinação que é lógica. A Lana comprou o carro, está pagando o carro, pronto. Né? Cartão de crédito também vai ter que reportar, né? Então, às vezes você tem movimentações financeiras que são normais, mas às vezes tem uma movimentação financeira que é mais alta. Não, mas o sujeito estava viajando, então justifica-se, né? Então, você cria todo um sistema de controle que faz com que a gente consiga identificar possíveis operações que são minimamente suspeitas. É aquilo que no inglês as pessoas chamam de red flags, ou seja, bandeirinhas vermelhas. Acende uma bandeirinha vermelha quando você tem movimentações que são atípicas. Por quê? Porque não só movimentações que são muito vultuosas, mas movimentações que são mais trabalhosas. Eu tenho certeza que o professor Valdir, o professor Américo, o professor Felipe, quando forem fazer um depósito no banco de R$5.000, por exemplo, eles vão lá e vão fazer o depósito de 5 mil. Eles não vão dividir. Hoje o professor Valdir vai no banco, deposita 1.000, amanhã ele deposita mais 1.000, amanhã deposita mais. Ele não vai fazer isso, né? Então, movimentações que são estranhas, ou seja, movimentações que pessoas normais não fariam, né? Muitas contas abertas em locais completamente diversos, em que você não tem uma questão lógica. Então, tudo isso é reportado ao COAF. Mas não é só bancos ou então instituições financeiras, no sentido lato, que tem essa obrigação. Você tem também quem trabalha com intermediação de jogadores, né? Então, de atletas. Eu falei de jogador de futebol porque normalmente são vendidos com um passe mais alto. Mas atletas em geral, né? A gente viu agora que você tem o tenista que vale mais que o jogador de futebol, né? Então, por isso o atleta, quem trabalha com intermediação de atletas. Um outro caso, quem trabalha nos setores de antiguidade, bolsa de valores. Então, quando eu falo setores de antiguidade, a gente tem pintura, escultura, obras de arte em geral, né? Joias, né? Porque a gente viu, né, a questão da Operação Lava Jato no Rio, a gente tinha um dos nossos ex-governadores, ele comprava joias, né? Justamente por causa que são aquilo que a gente chama de mercado de luxo, de peças exclusivas, né? Então, se eu for na Ferrari, pedir a Ferrari, encomendar a Ferrari um carro, pode ser que ela vai fazer um carro exclusivo para mim, né? Então, você tem essa questão aí, né? Que são setores mais sensíveis, que podem ser mais fácil de objeto de lavagem de dinheiro, tá? Uma outra questão que é interessante também é gado, tá? Não só o gado de corte, mas também como o gado de leite,
tá? Não só em quantidade, mas também em qualidade. Tá? E você tem algumas outras também, mas isso só surgiu, tá? A questão da inteligência financeira, ela surge há algum tempo no Brasil, mas ela começou a se fortalecer nos últimos anos, tá? E é interessante justamente porque um dos objetos que fez com que esses setores começassem a ter uma obrigação de reportar, posteriormente aquele caso do Banco Central de Fortaleza, né, em que pessoas assaltaram o Banco Central em Fortaleza e um grupo entrou numa concessionária e comprou 11 carros de luxo no valor de mais ou menos 700 mil reais. Né? Isso significa que eles chegaram lá com dinheiro, pagaram e levaram os carros. Né? Então, hoje, o que a gente tem? Se o professor Valdir chegar lá na concessionária, na Audi hoje, e colocar em cima do balcão um saco sujo de dinheiro, o cara vai vender? Vai, mas ele vai reportar, porque isso é uma operação suspeita, né? E significa que o nosso setor de inteligência financeira é perfeito? Não, porque nada é, né? Mas ele é um setor que tem ajudado muito na identificação desses possíveis delitos. Mas uma outra coisa chama atenção, né? Já que a gente falou sobre a questão de tecnologia, já que a gente está falando sobre a questão de tecnologia, a gente precisa falar sobre Bitcoin, né? O Bitcoin, a gente chama ele de moeda virtual. Há alguns países que têm o verdadeiro horror ao Bitcoin, como é o caso da Rússia e da China, né? A despeito de que indicam que existem inúmeros mineradores de Bitcoin que estão na China. Mas a China é um dos locais que entendem que não é possível você ter Bitcoins. Mas enfim, né? Quais são os antecedentes do Bitcoin? Né? O Bitcoin, ele surge, né, como uma alternativa que, segundo o autor do Bitcoin, que nós vamos chegar ali na frente, era a forma mais segura de fazer transações financeiras. Tá? Porque a gente tem antecedentes. Então, a gente tem, por exemplo, o caso de pirâmides financeiras. Né? As pirâmides financeiras são assim chamadas por causa da forma como elas são instituídas. Né? Você tem uns sujeitos que vão alimentando essa pirâmide, né? Então, para que essa pirâmide ela continue a existir, é necessário que outras pessoas venham chegando, e a remuneração ela é feita naquela expressão que a gente gosta de utilizar: você descobre um santo para cobrir outro, né? Então, aqueles que são remunerados com o dinheiro de quem está entrando. Isso é ok até enquanto está entrando gente. Quando sai, quando todo mundo resolve sair, como foi o caso mais ou menos do que aconteceu com o Madoff, né, a pirâmide do Madoff, que é a mais recente agora, há uma quebra, né? E uma coisa interessante para os alunos é que o esquema de... Oi. Só um minutinho, só avisar o pessoal que quem quiser enviar perguntas aí no chat, né, pode enviar, o professor Felipe vai selecionar e ao final a gente vai repassar aí para você, tá joia? Só para registrar que tem o pessoal que está no Facebook, só para registrar isso aí, tá? Pode continuar. Então, a questão da pirâmide, ela funciona mais ou menos assim. Cuidado que pirâmide não é a mesma coisa de marketing multinível, tá? Que algumas pessoas gostam de falar que é a mesma coisa. Não, marketing multinível é uma estratégia empresarial que é usada por algumas empresas para tentar aproximar clientes de produtos. A ação do sujeito que trabalha com marketing multinível depende de que ele exerça a venda, né? Então, através de representantes, né? Então, se eu sou representante de um batom, por exemplo, eu vou ganhar dinheiro se eu conseguir vender o batom. Se eu não vender, eu não vou ganhar dinheiro, né? Então, isso é uma estratégia, inclusive, que ela é lícita, né? Diferente da pirâmide. Uma outra coisa que aconteceu, né? Que é aquilo que a gente chama de antecedente ao Bitcoin, são as crises financeiras, que são muitas delas ocasionadas por aquilo que a gente chama de bolha econômica ou bolha especulativa, né? Ou seja, é um alto volume de negócios fora de previsões intrínsecas. Essas bolhas financeiras não são nenhuma invenção do século XX ou XXI, né? Você tem, por exemplo, o caso da tulipomania em 1634 e o caso da Companhia dos Mares do Sul em 1717, mas a mais conhecida nossa e aquela que a gente vivenciou é a crise de 2008, né? A crise que ocorreu no 2008, que era o caso das hipotecas, né? Que era o caso dos imóveis americanos. Então, se aconteceu em 2008, no mesmo ano, um sujeito chamado Satoshi Nakamoto, ele resolveu criar uma moeda virtual.
E ele falava que era interessante você ter uma moeda virtual, porque, primeiro, ela não era regulamentada pelo governo. Então, ela não era um ato estatal, tá? Um dos objetivos para trabalhar com moeda virtual é justamente essa liberdade. Ela não é emitida por um banco competente, né? Ela não é emitida por um banco central competente. Ela é uma representação digital de um valor, tá? E esse valor ele vai oscilar durante um tempo, tá? Há quem diga que o Satoshi Nakamoto nunca existiu, que ele era o rosto que foi dado, entre aspas, para um grupo de hackers. Tá? Mas o fato é que o Bitcoin nasce a partir de 2009. Tá? A primeira crise do Bitcoin ela acontece em 2012, tá? Quando a Silk Road foi fechada pelo FBI. Né? Por quê? Porque aquilo que foi indicado como algo que era extremamente seguro passou a não ser tanto. Tá? Por quê? Porque a gente tem que entender que o Bitcoin é uma espécie de criptomoeda. Todo mundo aqui já deve ter jogado Candy Crush ou então qualquer outro joguinho da internet em que você precisa acumular dinheiro. Isso é considerado uma criptomoeda, só que ela não tem um valor, né? Como é o caso das criptomoedas conhecidas. Tá? O Bitcoin ele vai se operar a partir daquilo que a gente chama de blockchain. Né? O blockchain ele é um conjunto, né? Ele tem esse nome justamente por causa que ele é um conjunto se aglutinando. Essa é uma das ideias que se colocaram para dizer que o Bitcoin ele é seguro, né? Como é que funciona? O Bitcoin ele é extraído através de mineração. Tá? Então, você minera a partir de construção de dados. Tá? E quando você faz esse sistema, né, faz a parte desse sistema, você solicita uma transação, você cria um bloquinho, por isso blockchain, né? E esse bloquinho ele é adicionado a partir do sistema da internet, tudo funciona a partir do sistema da internet, e ele vai juntando com outros blocos. Cada um desses blocos tem uma identificação. Então, cada um desses blocos, ele também vai ter cada um desses bitcoins também vai ter uma identidade, tá? O problema é o que foi feito com isso, tá? O primeiro caso que é conhecido do Bitcoin é os assassinos de aluguel. Vocês já devem ter visto o filme Hitman, né? O Hitman é um assassino que você contrata ele através da internet. O fato é que ninguém nunca soube se era verdade ou não essa questão desses assassinos de aluguel, mas que deixou muita gente com medo, deixou. A lenda que acabou se tornando era que você contratava o assassino, esse assassino de aluguel através de moedas virtuais. Tá? Um outro caso que começou a dar um certo problema é porque as pessoas, e óbvio que você fazia isso através da Dark Web, né, da Deep Web. Da mesma maneira, você teve a questão relacionada a Silk Road, né, que foi um site em que você conseguia comprar absolutamente tudo, né, e ele ficou conhecido como o eBay do mercado negro, né, e ele vendia droga, por exemplo, ele vendia várias coisas. Eles conseguiram, então, fechar a Silk Road em 2013, o Ross Ulbricht, que é o cara que criou a Silk Road, acabou sendo preso, foi condenado, né, à prisão perpétua, e a partir disso você começa a ter uma queda do Bitcoin. Tá? Nos últimos anos, o Bitcoin começou a se fortalecer de novo. O Bitcoin, ele criou algo, porque até então você não tinha, que era o sistema de blockchain. Tá? O sistema de blockchain, ele começou a ser quase que independente. E aí, qualquer coisa interessante nessa história toda é que as pessoas começaram a utilizar esse sistema de outras formas que não só transações financeiras. Tem um vídeo na internet super interessante de um rapaz, também é colega nosso, advogado, e ele vai falar sobre isso, sobre essas questões de evolução e tecnologia. E ele cita a Estônia. A Estônia é um país muito pequenininho lá na Europa, e ela começou a ter problemas com a questão de imigrantes, como é que ela iria, né, identificar esses imigrantes, principalmente porque foi descoberto, através dos setores de inteligência, que existe uma chance muito grande de vários dissidentes do Estado Islâmico, vários sujeitos do Estado Islâmico, entrarem
nesses países como se refugiados fossem e começassem a fazer terrorismo doméstico. Então, eles começaram a criar uma, abre aspas, carteira de identidade para esses sujeitos através do sistema de blockchain. Esse mesmo rapaz que dá essa palestra, ele indica que seria interessante que o blockchain fizesse a união, por exemplo, de sistemas de algumas questões relacionadas a cartório, né? Então, você tem uma utilização tecnológica para um sistema para o direito, né? Para evitar ou diminuir a burocracia, são coisas interessantes que a gente pode discutir. Mas o fato é que a lavagem de dinheiro, ela também passa por esse sistema, né? Então, há pouco tempo, uma operação, que foi até apelidada de Operação Pai Nosso, Operação Pão Nosso, ela descobriu que um determinado local lá no Rio de Janeiro começou a lavar dinheiro e uma das fases eles utilizavam como base bitcoins, né? Eles compravam e vendiam bitcoins para poder tentar fazer com que essa desse dinheiro, já que era uma fraude à licitação, ela começasse a se tornar algo lícito. Tem um caso muito interessante, eu até tive a oportunidade de escrever sobre isso, e até saiu num livro, a partir de uma decisão da Corte da Flórida. Tá? E lá nessa decisão, a juíza ela entende que Bitcoin não poderia ser objeto de lavagem de dinheiro porque não é considerado moeda. Ela até tem a decisão na internet e ela vai levantar uma questão interessante, que ela chama um especialista, e esse especialista vai indicar que não existe nenhuma característica que faça com que isso seja moeda. Né? Então, por este motivo, inclusive lá nos Estados Unidos você reconhece o Bitcoin como um mero bem, né? Eles então entenderam que não seria possível que esse sujeito fosse implicado criminalmente em lavagem de capitais, aquilo que se chama de money laundering, né? Então, você tem aí, eu vejo, né, uma possibilidade da utilização do Bitcoin numa das fases da lavagem de dinheiro, não na fase final, mais difícil, justamente por causa do sistema em que o Bitcoin é criado, ou seja, naquele sistema de P2P, ou seja, ponta a ponta, né? Que esse sistema de P2P é, inclusive, utilizado hoje em dia para alguns tipos de financiamento, tem o chamado P2P Leading, né? Que está começando a ficar muito famoso agora, uma opção de investimento que é interessante, né? Que é fora de bancos, essas coisas assim, mas é um possível caminho para poder identificar se é verdade que a gente precisa de seguir o dinheiro, né? Follow the money, né? Então, é necessário que os órgãos de persecução penal comecem a investigar, inclusive, essas novas tecnologias, como é o caso dos bitcoins. Tá? O fato para a gente poder finalizar e abrir a possibilidade do nosso diálogo aqui, o fato a gente não vai conseguir, tá? Isso serve para todos nós, sejam aqueles que trabalham na área da persecução penal, sejam aqueles que têm outras questões, né, como é o caso de nós, advogados, a gente precisa entender bem essas novas tecnologias para poder conseguir lidar com esse mercado novo que está chegando, né? Então, a gente vai ter que entender que não dá para fazer nada se a gente não tiver o conhecimento de outras áreas, né? Que se a gente tem que chamar para a gente essa questão de entender, mesmo que de maneira superficial, mesmo que depois eu vou chamar um especialista, a gente tem que entender um pouco desses instrumentos, né? Então, nossos estudos, eles vão perpassar um pouco pela questão econômica, pela questão até mesmo de informática, né? Justamente para poder entender essas transações e mais ainda, né? Se a gente não tiver um sistema integrado, não só nacional como internacional, o combate à lavagem de dinheiro ele se torna altamente prejudicado, porque não é possível, né, seguir esse dinheiro, seguir esse rastro digital que vai sendo deixado, se você não tiver uma cooperação internacional. O que tem acontecido hoje, né? Então, eu fico por aqui, abro espaço para as perguntas. Mais uma vez, agradeço a todos, ao professor Felipe, ao professor Valdir, ao professor Américo, né? Espero que a gente só inicie o debate, isso aqui, na verdade, é só uma forma da gente estimular o debate dos alunos, chamar a atenção dos alunos, às vezes os alunos vão até querer escrever sobre isso, né? Porque é uma questão bem válida da gente começar a discutir, né? Porque é algo bem recente, né? Mas vale sempre esse gosto, assim, de tentar instigá-los ao debate. Então, muito obrigada e estou esperando, então, as perguntas.
Primeiramente, então, eu gostaria de agradecer à professora Alana pela excelente palestra. É motivo de muita satisfação, professora Alana, nós podermos recebê-la nesse quarto Diálogos em Ciências Criminais. Fico muito feliz por esse privilégio que nossos alunos estão tendo de ter tamanhas lições acerca desse assunto, né? Lavagem de dinheiro e novas tecnologias, né? E fico muito agradecido pela senhora, tá? Pela sua participação. Pela senhorita, né? Mas, professora Alana, os alunos, eles participaram aqui e eu tenho duas perguntas para fazer à senhorita, né? A primeira pergunta é do aluno Geraldo, né? Só um minutinho, deixa eu... A pergunta estava aqui na tela, mas ela sumiu. Só um instante. Ok. Vamos lá. Primeiramente, o aluno Geraldo Júnior, né? Ele agradeceu, né? Parabenizou pela excelente palestra. E a pergunta do aluno é a seguinte, professora Alana, ele gostaria de saber se é possível aplicar a teoria da cegueira deliberada. E, se possível for, né, no caso, ela se coaduna com o ordenamento jurídico brasileiro, né, e se isso, sendo possível, não estaria havendo uma aplicação do direito penal do inimigo, aplicando-se essa teoria da cegueira deliberada? Essa é a primeira pergunta aqui do nosso aluno, tá? E uma segunda pergunta seria da Kelly Montalvão. Ela perguntou se subsiste o crime de lavagem de dinheiro, mesmo que o autor da infração antecedente tenha sido absolvido em virtude de coação moral irresistível. Boa pergunta. Essas são as duas perguntas que os alunos fizeram. Desde já te agradeço novamente e passo a palavra à senhorita. Tá. O primeiro é Geraldo, né? Sim. Geraldo. Geraldo, muito obrigada pela pergunta. Sua pergunta é ótima, né? Olha, a questão da teoria da cegueira deliberada aplicada aos delitos de lavagem de dinheiro, ela já aconteceu, inclusive, aqui no Brasil. Quando eu falei sobre a questão do caso, né, do Banco Central de Fortaleza, é interessante citar que os sujeitos entraram na concessionária e compraram os carros, né? Os carros, são 11 carros que eu disse. O dono dessa pessoa jurídica, né, o gestor da pessoa jurídica, ele foi implicado em lavagem de dinheiro na modalidade de cegueira deliberada. Né? Ou seja, o que é a ideia da cegueira deliberada? Só para a gente poder contextualizar para os demais, né? A cegueira deliberada, ela é um momento em que o sujeito, ele deveria ter condição de saber, né, que aquela situação, ela enseja algo que é ilegal, e ele deliberadamente deixa de considerar esses fatores, tá? Qual que é o problema da teoria da cegueira deliberada? E a pergunta dele foi bem concatenada. E aí é bom indicar inicialmente que ele foi condenado em primeira instância no Ceará, mas o Tribunal de Justiça do Ceará cassou a condenação. Tá? Qual que é o problema da teoria da cegueira deliberada? É aquilo que foi perguntado pelo Geraldo. A teoria da cegueira deliberada, apesar de ter chegado no Brasil em 2005, ela é bem antiga. Tá? Há também alguns, os alunos que vão fazer concurso aí, ela é também chamada de teoria da instrução do avestruz, né? Ou seja, porque o avestruz, quando ele fica a determinada situação, ele enfia a cabeça no chão, literalmente, né? Então, ele não quer ver. Então, a ideia da cegueira deliberada, ela vem de um direito que é anglo-saxão. Tá? Então, ela começa a ser aplicada na Inglaterra, mas ela começa a ganhar fôlego mesmo nos Estados Unidos. Tá? A questão é, a forma como é tratado os institutos que aqui a gente no Brasil importou da Alemanha de dolo e culpa, não é da mesma maneira que nos Estados Unidos.
né? Ou na Inglaterra, né? Então, lá, a teoria da cegueira deliberada, ela faz bastante sentido. Aqui, qual que é o grande medo de nós da área penal, né? Nós que advogamos? É que eles tratem atos que são claramente atos de inobservância do dever de cuidado objetivo, ou seja, culpa, tá? Como se dolo fosse. Tá? Esse é que é o grande problema. Tá? Porque em determinadas situações, o que o sujeito pode estar fazendo são atos culposos, tá? Por imperícia, imprudência ou negligência, principalmente por imprudência ou negligência, né? Mas o fato é que, quando a gente tem, né, uma situação nesse sentido, pode ser que a gente esteja desvirtuando o próprio princípio da legalidade. Porque no nosso ordenamento, nós não temos, como é o caso da Argentina ou da Espanha, a modalidade culposa de lavagem de dinheiro, né? Então, a gente não tem, o nosso tipo é só doloso. Então, não dá para falar que né, que o sujeito deliberadamente se cegou para isso. Nos últimos anos, isso tem acontecido. Anteontem, se eu não me engano, eu prestando consultoria para determinada empresa, a primeira coisa que o meu cliente perguntou foi: doutor, é possível que haja uma implicação em teoria da cegueira deliberada? Ou seja, as pessoas estão tão preocupadas que elas, inclusive, estudam isso de maneira bem detida, né? Então, para responder o Geraldo, a teoria da cegueira deliberada, ela é um instituto que ele é anglo-saxão. Tá? Para que a gente possa importar, trazer esse instituto, a gente precisa fazer algumas pequenas correções para poder adequar o nosso sentido, né, de dolo e de culpa que a gente tem. Caso contrário, o que a gente está fazendo, o que pode correr o risco de estar fazendo, acabar culpando alguém como um sujeito que praticou um ato que é doloso. Desculpa, culposo ao invés de doloso. Né? Em alguns casos não dá nem para falar sobre dolo eventual, ou seja, que ele assumiu o risco de produzir o resultado. Né? Mas a teoria da cegueira deliberada, ela é possível discuti-la em lavagem de capitais, como foi feito, né, já. Aí depois nós tivemos um caso, no caso da DPF, da Ação Penal 470, e posteriormente nós tivemos agora há pouco tempo, na Operação Lava Jato, o ex-juiz e agora ex-ministro da Justiça Sérgio Moro também, ele aplicou o caso da teoria da cegueira deliberada para um sujeito que tinha uma certa relação com um parlamentar. Né? Então é possível sim, mas a gente precisa fazer essa pequena adequação, porque não dá para ficar importando institutos do direito com muita responsabilidade, né? A outra pergunta é desculpa, Felipe, que eu não consegui anotar o nome dela. Qual que é o nome dela? Kelly? Kelly Montalvão. Kelly Montalvão, já tem nome de jurista importante, né? Olha, para você ver. Já que a gente está falando sobre ação moral irresistível, interessante sua pergunta. Olha, a coação moral irresistível, ela vai, já que a gente está falando de coação moral e não coação física, né? Ela vai atingir o terceiro substrato do crime, que é a culpabilidade, né? Eu achei interessante a sua pergunta, porque você fala sobre coação moral irresistível, né? Ou seja, quem tem que responder pelo ato é o coator. Né? É o sujeito aquilo que na doutrina do Roxin ele chamaria de homem de trás, né? Ou seja, aquele sujeito que coloca um terceiro numa situação em que ele vai praticar o crime, tá? Então, se a gente tem, né, numa infração penal antecedente que foi cometida através de coação moral irresistível, e esta coação, a gente tem que se perguntar o seguinte: é o mesmo sujeito que vai lá fazer a lavagem, aquilo que a gente chama de autolavagem, ou seja, eu pratiquei o delito e eu estou lavando, né? Então, nós temos essa primeira questão. Então, se nós estamos nessa situação, autolavagem, porque se a gente não está, né? Ou seja, eu sofri a coação e outra pessoa está lavando, então aí é outra história. Mas, se nós estamos naquilo que a gente chama de autolavagem, essa absolvição, ela só vai se persistir, ela só vai existir se houver, então, né, uma persistência nessa coação. Então, vamos admitir na sua pergunta, Kelly, que essa coação, ela continuou,
né? Então, ok, aí a gente pode trabalhar essa questão. Caso a coação ela tenha cessado, se foi de maneira parcial, a gente vai entender, né? Ou seja, se é uma coação moral resistível, né? Nós vamos aplicar uma diminuição de pena, porque o sujeito ainda está coagido. Mas essa coação ele poderia resistir. Agora, se a coação parou, aí a gente tem que discutir se realmente houve lavagem de dinheiro. Caso sim, pode ser que haja uma responsabilização. Mais alguma pergunta? Muito obrigado, professora Alana. Eu creio que tenha esclarecido, né, a contento os nossos alunos, e foram essas duas perguntas que os alunos fizeram à senhorita. Eu já vou passar a palavra, então, ao professor Valdir ou ao professor Américo, que queiram fazer aí alguma consideração. Vamos lá. Alana, querida, como sempre, né? Nos dando aula, um show. Tenho aqui acompanhado as Facebook, os alunos adoraram, os colegas advogados também adoraram. Te agradeço mais uma vez, né, pela solicitude de sempre. Sei que você está vivendo um momento aí bem conturbado, né, ao mesmo tempo prazeroso, no sentido aí de maiores responsabilidades que são presentes e virão também, né, aumentarão. E ainda assim você nos atendeu, né, com a solicitude, nos deu uma aula sobre essa temática tão importante e complexa e atual, que é a lavagem de capitais, né? Os crimes de colarinho branco, crimes contra o sistema financeiro, por aí vai. Eu também gostaria de fazer uma pequena pergunta, na verdade, não é nenhuma pergunta, é só uma colocação aqui, um comentário de uma opinião, o que você acha, né? Você emite uma opinião. Eu tinha, na verdade, duas perguntas. A primeira, né? O aluno Geraldo, ele já é conhecido de nós professores, né? Ele sempre gosta, ele deve estar acompanhando aí, de perguntar, é um excelente aluno da nossa querida FAC. A pergunta que eu tinha era a questão da teoria da cegueira deliberada com a questão do dolo, mas creio que você já brilhantemente respondeu. Eu queria te fazer uma pergunta do ponto de vista prático mesmo, que é o que eu acho que o professor Américo também foi nessa linha. Eu queria que você comentasse de maneira bastante sucinta um pouco mais. O que você acha, professor Alan, das instituições brasileiras no combate à lavagem de capitais? Nós sabemos, né, que nos Estados Unidos, países europeus, nós temos várias instituições específicas ligadas, por exemplo, à persecução. No Brasil, nós temos a Receita Federal, que a gente sabe que hoje está atuando conjuntamente, tem a própria Polícia Federal, COAF, que é algo mais novo aí. Mas o que você acha? Nós temos instituições, como estão as nossas instituições no combate a esses crimes de colarinho branco, especificamente à lavagem de dinheiro, que foi objeto de sua fala. Professor Valdir, obrigada de novo, né, na verdade, né, mas a sua pergunta, ela é bem interessante porque ela perpassa uma coisa que nós, da área do direito, eu acredito que todos os senhores devem ter falado isso com os alunos, né, que é essa questão de que como o Estado, né, ele monta o seu aparato, né, e o Estado ele tem uma força muito grande, né, e que a ideia de combate ao crime ele tem que perpassar por várias áreas, né? E uma dessas áreas é a questão de uma polícia que seja ativa, que esteja na linha de frente, óbvio, mas você também tem que ter um outro setor, né? Então, o que eu observo, o que a gente tem observado nos últimos anos é o seguinte: nós temos, o Estado tem entendido que simplesmente fazer o serviço mecânico não vai funcionar.
né? Por quê? Porque essa nova criminalidade, aquilo que o Silva Sanches fala de criminalidade dos poderosos, e ele fala muito bem no livro dele, né? Essa nova criminalidade, ela é uma criminalidade que ela é muito diferente da criminalidade anterior, né? Até mesmo da questão das máfias. As máfias, elas eram, a partir daquela omertá, né, que é a lei do silêncio, e de toda a questão de companheirismo e de família, né? Essa nova criminalidade, ela não tem cara, ela não tem rosto, ela não tem... a insubstituibilidade que existia em outras organizações, como era o caso da máfia, né? Nesse caso, não. Nesse caso é o seguinte, se você prende 10, amanhã tem 20 no lugar, né? Então, significa que só aquele serviço prático de cumprir mandado, prender por si só não funciona, né? Funciona talvez para poder tentar tirar aquela pessoa em específico da rua, mas depois você vai colocar outra pessoa no lugar, às vezes até muito pior do que essa pessoa anterior, né? Então, os serviços de inteligência nos últimos anos aqui no Brasil, eles têm tido um protagonismo muito grande, né? Um aparelhamento muito grande, então você começou a ter uma movimentação que pudesse privilegiar esses setores, justamente porque a gente só vai conseguir, né, enfrentar esse tipo de criminalidade de maneira mais eficiente quando a gente unir os dois, né? Então a gente não pode ter só simplesmente o setor de inteligência, porque só o setor de inteligência ele vai colher informação, mas e aí? O que eu vou fazer com essa informação? Né? Mas por outro lado também você não pode ter um setor, você não pode ter o setor somente ele, né, o setor da polícia ou das polícias, só ele, porque só ele já tem tanto, o aparato ele já está tão inchado, né? Já tem tanta demanda que eles precisam de atender, então eles precisam de uma ajuda. O que eu vejo é que nos últimos anos isso tem sido fortalecido, né? Isso tem fortalecido, tem melhorado, né? Então nós temos um investimento em tecnologia que está cada vez maior. Não, como eu disse antes, não estamos no momento perfeito, né? Não é perfeito, mas é muito melhor do que era há 10 anos atrás, porque a mentalidade também mudou. E ao mudar a mentalidade, a gente consegue entender isso de uma maneira mais efetiva, né? E isso gera consequência no que diz respeito à persecução penal, né? Se antes a gente não tinha, se a gente brinca, né, que antes a gente sabia quem eram exatamente as pessoas que seriam presas, hoje em dia nem tanto. Né? Hoje em dia é óbvio que a gente vai discutir outras questões aqui que são filosóficas, mas não é nosso objetivo aqui, nós ainda continuamos tendo problemas, mas a gente está vendo que o negócio foi capilarizando, né? O que a gente espera é que esses setores de inteligência, eles comecem a trazer eficiência no que tange a colheita de prova, a tentar diminuir as nulidades que podem ocorrer eventualmente nos processos, enfim. Mas isso é um conjunto de coisas que só vai ser operacionalizado de maneira eficiente, 100% eficiente, vamos dizer assim, ou quase 100% eficiente, no momento em que você tiver todo um conjunto, todo o arcabouço do Estado montado para isso, né? Nós temos alguns problemas aqui, alguns problemas que vão trabalhar na questão da legalidade, né? Aquilo que a gente sempre trabalha com o pressuposto da legalidade, então aquilo que o Estado ele não pode agir fora dos limites da lei, né? Óbvio, né? E nem é isso que nós queremos. Mas precisamos começar a entender um pouco melhor, né? Como é que até psicologicamente falando, né? Como é que essas organizações elas operam para então, nesse sentido, conseguir efetivamente combatê-las, né? É isso. Professora Alana, só mais uma pergunta. O aluno Matheus Oliveira, ele pediu para que a senhorita emitisse, né, uma opinião acerca da lavagem de dinheiro de forma virtual nos paraísos fiscais. Qual que seria a sua opinião a respeito desse assunto? Tá. Um paraíso fiscal é assim considerado, né, como também uma metáfora, né? Então vocês devem ter
percebido que a gente na lavagem de dinheiro trabalha com muita metáfora, né? Então, o paraíso fiscal é assim considerado porque você tem uma facilidade de abertura de conta, então você tem menos burocracia, então você tem contas que não precisam ter uma numeração específica, você não precisa de ter muitas informações, e eles têm uma tendência a não aceitar, ou então não atender, ou então dificultar ao máximo que podem a questão relativa a atendimento de intimações, para prestar algum tipo de informação, tá? A Receita Federal, o Valdir falou sobre a questão da Receita Federal. A Receita Federal, ela tem uma lista de paraísos fiscais que ela é atualizada constantemente. Então, porque, por exemplo, a Suíça, que antes era um conhecido paraíso fiscal, hoje em dia não é mais, né? Já tem algum tempo que ela está se organizando para que isso não mais aconteça. Esses paraísos fiscais, eles facilitam, né, a entrada de fundos que têm origem duvidosa. Por que eu estou dizendo duvidosa? Porque não necessariamente todo o dinheiro que entra num paraíso fiscal é um dinheiro ilícito, né? Mas um dinheiro, esse é um local muito interessante para quem pretende lavar dinheiro, porque eles não vão perguntar por quê, eles só querem receber esse dinheiro, né? E então, quando você... E hoje em dia, ele falou sobre a questão de lavagem virtual, justamente porque hoje você consegue fazer todo o processamento de maneira virtual, tá? E aí, esses locais, eles são extremamente interessantes. Por que eu falei que a Receita, ela tem uma lista de paraísos fiscais? Justamente para poder chamar a atenção do setor de inteligência financeira, né? Porque o setor vai começar a indicar, além desse sujeito estar fazendo movimentações que são estranhas, ou seja, em vez de depositar direto R$5.000, ele deposita, por exemplo, cheques de R$500, vários cheques de R$500, e além disso ele tem uma conta num paraíso fiscal. Isso é também estranho. Então ele vai juntando todas essas informações. Lavar dinheiro em paraíso fiscal é uma opção para os lavadores de dinheiro, né? E justamente porque lá dentro você vai transferindo esse dinheiro para outros bancos do mesmo paraíso fiscal, ou até mesmo para bancos fora, né, daquela jurisdição, para então fazer o retorno, no nosso caso aqui, para o retorno para o Estado brasileiro. Obrigado, professora Alana. Eu também, antes de passar a palavra para o professor Valdir, eu só queria pegar uma carona na pergunta que ele fez, e aí já é uma curiosidade minha, pessoal, né? Recentemente, muito se discutiu a respeito do COAF sair do Ministério da Justiça e fazer a transição para o Ministério da Economia, né? Eu gostaria de saber a opinião da senhorita em relação ao combate ao crime de lavagem de capitais, ou no combate ao crime organizado. O que seria mais interessante para o Estado brasileiro a fim de punir, né, esses delitos, né, de colarinho branco? Seria a manutenção do COAF junto ao Ministério da Justiça ou no Ministério da Economia? Olha, essa questão ela é interessante, né? Porque ela gerou muito debate, né? Porque, inclusive, o COAF, ele é, hoje em dia, a menina dos olhos, né? Porque como ele é o setor de inteligência financeira, pare para pensar na movimentação que é feita dentro desse local, né? Então, a questão é, como a gente está trabalhando a questão de ministérios, e essas indicações são todas de cunho político, né? É preciso que independentemente do local em que ele esteja, é preciso que ele tenha autonomia para trabalhar, né? É óbvio que ele tem que ter subordinação, porque isso é uma questão clara, né? Porque ele tem que obedecer normas, porque ele tem uma série de estruturas para tomar o devido cuidado, né? Mas ele precisa estar num local em que ele tenha autonomia para... Ele não pode ser amarrado, ele não pode ser engessado, né? Sob pena de impossibilidade do próprio trabalho desses setores, porque, inclusive, por uma questão de responsabilidade, porque, imagina, eles têm acesso a um número de informações que são muito privilegiadas, vamos dizer assim, né? Então, eu acho
assim, já que você está fazendo essa pergunta muito específica, né, sobre o que eu penso, né, eu entendo que a questão do COAF ficar no Ministério da Economia seria mais viável do que no Ministério da Justiça, tá? Justamente por causa de quem detém a expertise na questão relacionada à estrutura econômica como um todo, né? Porque a questão da lavagem de dinheiro, ela vai afetar a economia de uma maneira bastante significativa, né? Até mais do que a própria questão da administração da justiça, né? Então, por isso que, para mim, né, essa questão do COAF, ela deveria ser mantida no Ministério da Economia. E para encerrar, professora Alana, eu tenho uma última pergunta aqui do aluno Derek Alves. Ele gostaria de saber se o Brasil, atualmente, ele poderia receber o status de país modelo no combate às fraudes fiscais e crimes de capitais. Eric, nossos setores, eles são bem aparelhados e os nossos funcionários são extremamente competentes, tá? Então, no que tange à colheita de informações, nossos setores, eles são muito bons, tá? Isso significa que a gente pode se considerar um selo de eficiência. Não necessariamente, porque, na verdade, o que esse setor faz é colher informações e entregar essas informações, né? O depois é que é a questão. Porque o problema que a gente fala sobre a lavagem de dinheiro é, ok, eu identifiquei que alguém está lavando dinheiro, mas eu preciso achar esse dinheiro. E aí, como é que eu faço? Né? Porque todo o dinheiro que ele é recebido, e aí não se enganem, todo esse dinheiro que volta, vocês podem ter certeza que boa parte desse dinheiro se perdeu, porque, na verdade, o objetivo do lavador é esse, né? Ele não se importa que ele vai perder uma parte, desde que aquele dinheiro ele se torne o quê? Ele se torne lícito para ele em algum momento. Então, o problema é o recuperar o dinheiro. Tá? É claro que nos últimos anos, principalmente com a Operação Lava Jato, muito dinheiro foi recuperado. Tá? Mas esse dinheiro, não, infelizmente, não é o dinheiro total. Tá? A questão não é identificar a fraude, a questão é trazer o dinheiro de volta. Isso é o mais difícil, porque isso não esbarra somente numa questão que é jurídica, esbarra numa questão que é econômica, esbarra numa questão que é política, né? Esbarra numa questão entre relações entre estados, né? Porque não é simplesmente a gente chegar para os Estados Unidos, que é um local, por exemplo, que eu poderia colocar o dinheiro, entre aspas, né? Chegar perto deles e dizer assim, amigos americanos, né? Devolvam esse dinheiro para mim. A gente sabe muito bem que existe toda uma estrutura, né? Todo um conjunto de questões para poder fazer esse dinheiro voltar, né? Então, a questão não é se somos bons para identificar fraudes ou não. Somos bons. O negócio é trazer esse dinheiro de volta, porque é isso que é importante, né? Porque quando o sujeito... E aí é muito interessante, porque às vezes o que eu preciso é daquele dinheiro de volta, né? Por isso que a gente vê em alguns locais, óbvio, guardadas as devidas proporções e análises caso a caso de sujeitos que fazem a devolução desse dinheiro em troca de uma diminuição de pena fora daqui, Estados Unidos, por exemplo. Claro que, por exemplo, o Madoff não teve jeito, né? Então ele foi condenado à prisão perpétua, né? Mas em outros casos é possível que aquele sujeito devolva aquele dinheiro, faça um acordo, né, com o poder público para poder fazer a devolução desse dinheiro em troca de uma redução de pena. Por quê? Porque justamente a questão eu preciso que esse dinheiro volte, porque esse dinheiro, ele está faltando, significa que algum setor da sociedade foi prejudicado. Né? Então, essa que é a questão. Né? Nós somos bons naquilo que a gente faz, mas a gente tem que implementar mecanismos que façam com que o retorno desses bens ou desses valores ele seja mais eficiente. Ok, professora Alana, muito obrigado, viu? Assim, eu confesso que foi uma noite inesquecível para o histórico do nosso Diálogos em Ciências Criminais. Te agradeço muito pela brilhante palestra e pelos esclarecimentos prestados diante das nossas perguntas, das nossas dúvidas. E sendo assim, eu passo a palavra agora ao professor Valdir. Bom, vamos lá. Antes disso, vou passar a palavra para o professor Américo.
eu acho que ele quer também fazer suas colocações, e daqui a pouco eu faço as minhas. Maravilha, colegas. Não, a minha intervenção será rápida, só para reiterar os agradecimentos à professora Alana. Viu, professora, muito obrigado. Que tema bacana, que fala hoje. Uma enriqueceu e enriquecerá as reflexões acadêmicas de todos que assistiram. Então, só para lhe agradecer novamente e agradecer ao professor Felipe, professor Valdir, de modo muito especial, queridos alunos da querida FAC, cumprimentando todos os professores, professoras, na pessoa do diretor da instituição, Padre Frederico. Então, muito obrigado, FAC, muito obrigado, Alana, muito obrigado, amigos. Boa noite. Então, gostaria também de agradecer mais uma vez, né, minha querida amiga, professora Alana Guimarães Mendes, e como registraram tanto os professores Américo e Felipe, né, foi uma noite memorável. A gente vem com esse projeto, eu, o Américo e o Felipe, de dialogar sobre as ciências criminais, mas não fazer aquilo que a gente chama de diálogo de especialistas, né? Diálogo de professores. Vamos trazer cada vez mais, e o mais importante desses diálogos, como eu falei no início, né, é a participação dos nossos queridos alunos, né? E pelo que eu observei aqui, o objetivo foi alcançado, sobretudo com a participação, né, dos nossos alunos. Então, eu gostaria de agradecer, Alana, mais uma vez, pela palestra, pela aula, né, e agradecer especialmente a toda a comunidade acadêmica de outras instituições, mas especialmente da nossa querida Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. Tá? Gostaria de convidar também que amanhã, dia 19, nós teremos a continuidade do 4º Diálogos em Ciências Criminais, com a participação, creio, né, tenho certeza, no mesmo nível aí da nossa querida professora Alana, do professor Emílio, né, que é delegado de Polícia Civil, é doutor em Direito, vai falar sobre segurança pública, a temática dele é cibersegurança, né, e criminalidade. Tenho certeza que teremos aí uma segunda noite memorável. Diante disso, eu encerro o primeiro dia do 4º Diálogos em Ciências Criminais da Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Prazer sempre. Estarei sempre aqui quando precisarem. O diálogo foi excelente. E um abraço a todos os colegas e espero que essa pandemia passe logo para que a gente possa se reunir presencialmente, porque presencialmente é sempre muito melhor. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, obrigado, Alana.